Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula aqui no nosso clube de estudos. E hoje a nossa conversa vai ser sobre o segundo capítulo do currículo Povos Migrantes, certo? Vamos sem demora já começar. Eu espero que os seus estudos estejam rendendo e que você esteja uma aluna super concentrada e focada, uma nossa busca pela nossa vaguinha no concurso público da cidade de São Paulo. Bom, primeira coisa que eu quero falar para você é o seguinte: nesse segundo capítulo, o currículo ele vem falar um pouquinho, vem tratar, vem dar exemplos sobre como deve funcionar o acolhimento dos alunos migrantes e suas famílias, claramente, dentro das escolas. Só lembrando, é muito importante, porque agora a gente só usa o termo migrantes, e essa palavra ela serve tanto para imigrantes quanto emigrantes. Serve tanto para os imigrantes internacionais quanto para os imigrantes nacionais, aqueles que vêm de outros estados, cidades, etc. Tá? Então a gente não está falando somente de alunos que vêm de outros países, estamos falando inclusive também de alunos que são descendentes de pessoas que vieram de outros países, nascidos aqui no Brasil, mas são descendentes de outras nacionalidades, tá bom? Mas vamos seguir aqui, tô com uma colinha, não se preocupe. Vez ou outra eu vou dar uma olhadinha para baixo para eu não esquecer de nenhuma informação. Bem, a primeira informação que a gente tem é no currículo, porque na verdade o currículo ele quer nos dar uma pincelada, né? Mostrar pra gente como que tava e como que essa questão da migração vem crescendo muito. Na verdade, sempre esteve em um número alto, mas o que acontece é que agora existe um olhar mais atento e mais sensível para isso também. A legislação agora é um pouco mais branda, não é mesmo? Porque como a gente viu em aulas anteriores, até certo ponto, por exemplo, até a década de 90, o Brasil ele tinha uma certa resistência em relação aos migrantes, por exemplo, migrantes que não eram documentados, mais uma vez lembrando que a gente não pode abordar o termo migrantes ilegais, não é de bom tom. Então a gente fala agora migrantes indocumentados. Então, na década de 90 ou até a década de 90, o Brasil não aceitava que crianças sem documentação pudessem ser matriculadas nas escolas, e isso mudou. Então, isso também facilita e também por isso o aumento gradativo das matrículas nas escolas públicas, tá bom? E aí o currículo ele fala o seguinte: em 2009, o Brasil contava com apenas 1% da população sendo esse 1% migrantes, apenas 1% em 2009. Já em 2019, 10 anos depois, olha só, a gente passou a ter aqui no Brasil 361 mil. Na verdade é o seguinte, eu tô falando Brasil, não é Brasil, apaga aí o Brasil, São Paulo, tá? Nós estamos falando da cidade de São Paulo, porque obviamente o currículo é sobre a cidade de São Paulo. Então, em 2009, São Paulo tinha 1% da população de imigrantes. Hoje, 10 anos depois, pensando em 2019, essa população cresceu para 361 mil migrantes na cidade de São Paulo. Sendo que desses 361 mil migrantes, a gente tem aí cerca de 200 nacionalidades. Então, não é muita coisa? Na hora que eu li 200 nacionalidades, eu pensei, poxa, demais mesmo, né? Eu não conseguia imaginar que pudesse ser tanto, mas é isso, a gente encontra 200 nacionalidades aí por todo São Paulo. Então agora, em 2019, a gente já marcava 3% da população sendo de imigrantes, tá? Então, como a gente percebe que, olha, 200 nacionalidades, o currículo, ele nos traz o quê? Uma tabela com as 20 nacionalidades mais representativas no Brasil. Então, são 200 nacionalidades, mas a verdade é que a gente sempre tem aquela que se repete mais. Então, a gente encontra no currículo essas 20 nacionalidades, começando aí por Portugal, Bolívia, Japão, Itália, Espanha, passando por México, Romênia, Bolívia, Líbano e até a Síria. Claramente eu não falei as 20, mas não é uma informação que a gente precisa. Você tem algumas aí, do início, do meio e do fim, só para você ter uma ideia dos países, mas essas são as 20, estão dentro das 20 que mais tem incidência aqui na nossa cidade de São Paulo, tá bom? E outra coisa bastante importante, esse número de 361 mil migrantes,
E essa questão da tabelinha aí de 20 países, a gente só tem contado os alunos que são documentados, tá? Embora os indocumentados eles possam ser matriculados na escola, mas por falta dessa documentação eles acabam não entrando nessa contagem. Então, a gente percebe que o número é ainda maior, certamente. Bom, em 2020, estavam matriculados 7.350 estudantes migrantes, com cerca de mais ou menos 100 nacionalidades. Olha só, 7.350 estudantes migrantes com cerca de 100 nacionalidades. Aí é muita coisa, não é, Pro? As 10 com mais representatividade, só em 2020, hein? As 10 com mais representatividade que aparecem são a Bolívia, o Haiti, a Venezuela, Angola, Paraguai, Peru, Argentina, Japão, Colômbia e os Estados Unidos. Olha só, eu não tinha ideia de que nós recebíamos migrantes dos Estados Unidos, por exemplo, Itália, mas o que acontece é que assim, né, não tem aqui na nossa região, na DRE, mais aqui pro fundão da cidade de São Paulo. Talvez esteja para as DREs mais lá do centro ou em outras DREs da cidade de São Paulo. Bom, o currículo nos fala que a maior parte dessas matrículas, lembrando, 7.350 alunos, a maior parte estão matriculados nos SEIs e nas EMEIs. E aí a gente encontra no currículo uma tabelinha falando aí o valor de a quantidade de alunos em cada ciclo de estudo, EMEI, SEI. Então, em primeiro lugar, a gente tem o SEI, depois a gente tem o EMEI, não, em primeiro lugar a gente tem a EMEI, depois o SEI, depois o Fundamental 1, depois o Fundamental 2, e aí vem lá o MOVA, a CIEJA, o EJA, Jovens e Adultos, etc. E já pegando o gancho nessa questão da quantidade de alunos que as escolas recebem, o currículo falou o seguinte, que é importante que a escola saiba quais são os alunos que têm recebido e quais as nacionalidades têm recebido. Porque eu não sei você, mas muitas das vezes, e eu posso falar disso agora, né? Na escola que eu estou, a gente sabe que tem alunos, a gente não pode usar o termo estrangeiro, né? Porque é de estranho e tal, a gente já aprendeu isso no primeiro capítulo. A gente recebe alunos migrantes, e é fácil distinguir, por exemplo, boliviano, porque eles têm a característica própria do boliviano. Mas quando a gente pensa no aluno negro, a gente acaba por generalizar, isso não é legal, achando que todos são haitianos, ou achando que todos são angolanos, quando na verdade não é. Né? E aí começa a gerar um pouquinho de dificuldade pra gente. Então é importante a gente saber a nacionalidade, para que nós possamos trabalhar de forma coerente. Porque se eu sei exatamente de onde é o meu aluno, eu posso saber um pouquinho mais sobre a língua dele, sobre a cultura dele e de repente trazer isso de formas pensadas para dentro da sala de aula e a escola para dentro de si mesma. Outro dado bastante interessante sobre essa questão da contagem dos migrantes. Na nossa contagem na cidade de São Paulo, a gente só tem o número dos alunos que vieram para o Brasil. Então, por exemplo, dos que vieram, já estão aqui no Brasil e tiveram filhos, esses filhos não são contabilizados. Eles são descendentes, são considerados, de uma certa forma, migrantes, porque eles são criados na língua materna dos seus pais, mas eles não são contabilizados como migrantes, por serem nascidos já no Brasil. Como já foi falado no primeiro capítulo, com esse crescimento, essa demanda de imigrantes, foi necessário que se pensasse uma nova legislação. E então foi implantada a política municipal para a população imigrante, que é a Lei número 16.478 de 2016, e regulamentada pelo Decreto Municipal número 57.533, também de 2016, tá? No entanto, ações pensadas para essa população específica, né, os migrantes, elas já vinham sendo desenvolvidas desde a década de 90, que é quando a gente começa a ver mudanças de fato, que é quando começa a se falar sobre os migrantes e os direitos que eles
precisam e eles têm, na verdade, eles sempre tiveram, porque é uma questão de direitos humanos, mas que não era respeitada ou não era bem vista. E aí essas ações que vinham sendo feitas desde a década de 90, quando chegou em 2013, elas foram bem mais estruturadas. Dentro do plano municipal para a população imigrante, a gente encontra 2 pontos bastante importantes. Primeiro ponto é o CRAI Oriana Jara, que é o Centro de Referência e Atendimento para o Imigrante. Esse centro de referência, ele é articulado, na verdade, com outros serviços públicos. Ele meio que faz uma ponte para os migrantes, tá? E também a criação do Conselho Municipal de Imigrante. Esse Conselho Municipal, ele é composto por maioria de imigrantes, justamente para objetivar o quê? Formular, monitorar e avaliar essa política municipal, que é a Lei número 16.478 de 2016, tá? Então a gente tem aí 2 siglas, 2 nomes importantes nessa questão da migração. Primeiro, o CRAI Oriana Jara, e o segundo, Conselho Municipal de Imigrantes, tá? São esses os pontos importantes que a gente encontra dentro do Plano Municipal, Plano Municipal para a População Imigrante. Visto e conhecido todo esse panorama que existe de imigrantes, da diversidade, é importante nos atentarmos, e quando eu falo nós, eu não falo apenas nós professores, mas eu falo a educação de modo geral. Nos atentarmos para quê? Para a importância e a valorização da acolhida desses migrantes na chegada à escola, principalmente em questão da diversidade linguística e cultural. Tá? São muito importantes porque assim, a gente não pode esquecer, para nós brasileiros, o que é importante? A nossa cultura, coisas que se formos para outro país ou se deixar de existir, nós vamos sentir falta. E a nossa língua, né? Se tivermos que deixar de usar a nossa língua, a gente acaba que perde a nossa identidade. Para os que chegam, eles já chegam em um país estranho. Então é importante a gente olhar para isso e valorizar a língua e a cultura deles. E existe uma legislação específica que fala disso, que é a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Essa legislação foi aprovada em 2001, tá bom? Mais uma vez, ó, Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Também, uma outra legislação que é importante da gente saber é a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, aprovada em 2005 e ratificada pelo Brasil em 2007. Tá? Então, quando a gente fala de cultura dos povos migrantes, a gente já encontra aí pelo menos 2 legislações. A Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural e a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Culturais, tá bom? Outra coisa bastante importante também é o seguinte: a política municipal para a população imigrante, ela estabelece que todas as crianças, adolescentes, jovens e pessoas adultas têm direito à educação, observando a interculturalidade, promovendo o diálogo entre as culturas e criando mecanismos e adaptações necessárias. Então, só para a gente entender, quando a gente fala do plano municipal para a população imigrante, primeiro, educação, que já está na nossa Constituição Federal de 1988, não é mesmo? Então, é a nossa lei suprema, então é direito de todos. Depois, direito à interculturalidade, não direito, mas a observação da interculturalidade. Não basta apenas a nossa cultura, a gente precisa fazer essa inter-relação entre as culturas. Afinal, acaba que se tem 2 países no mesmo lugar. Peguemos aí a Bolívia e o Brasil. A gente sabe que tem muitas coisas diferentes, que, por exemplo, as danças da Bolívia, não é mesmo? Então, a gente tem que trazer essa cultura para dentro da nossa cultura e fazer essa mesclagem, porque isso é valorizar as nossas crianças, os nossos alunos migrantes. E também a criação de mecanismos e adaptações necessárias. Bom, mecanismos é o quê?
é a gente lançar mão, e falaremos sobre isso mais à frente, sobre coisas que a escola pode fazer para talvez facilitar a chegada desses alunos, a adaptação desses alunos dentro das escolas e também a sua vida de modo geral, tá? Não somente dentro da escola, mas a vida de modo geral, e mais pra frente eu vou te falar isso. Depois de tudo isso, o currículo ele nos diz o seguinte: existem alguns passinhos aí, ou alguns super passos, que as escolas podem seguir para talvez conseguir fazer um trabalho muito melhor, mais adequado, mais receptivo, de mais valorização para quem chega, para os migrantes. Lembrando que aqui a gente está falando não somente dos migrantes internacionais, mas dos migrantes também internos, tá bom? Vamos supor, por exemplo, alunos que venham lá do Amazonas. A cultura que se tem lá no Amazonas é a mesma que tem aqui em São Paulo? Já não. A língua é a língua portuguesa que nós falamos aqui no Brasil, mas a gente sabe muito bem que existem grandes variações. Você pega aí lá no Amazonas e pega lá embaixo, por exemplo, Rio Grande do Sul. A gente nem precisa conhecer muito, a gente sabe que existem grandes diferenças, grandes variações linguísticas, tá? Então, quais são esses passos? Primeiro, identificar a origem dos estudantes e das suas famílias. Isso já foi dito, né? Quando chega à escola e é feita a matrícula, a primeira coisa que se precisa olhar é de onde é essa criança, de qual país eles vêm. Claro que essa informação é tida lá na secretaria, mas muitas das vezes acaba não passando, e se passa de uma maneira meio desapercebida, né? E quando chega na sala de aula, a gente olha como mais um aluno ou um aluno estrangeiro. E não é isso, é de fato olhar para a nacionalidade do estudante e das suas famílias e também da comunidade que está ali próxima, né? De repente ele vem para uma comunidade aqui não no sentido do sinônimo de favela, mas a comunidade do viver em conjunto, tá? Ele vem para uma comunidade que talvez não tenha tantas pessoas que sejam da mesma nacionalidade que ela, então precisa também conhecer. E isso é importante por quê? Porque por meio dessas informações a escola pode pensar em conteúdos que abarque toda a diversidade cultural que tiver dentro da escola. Compreende? Outro passo importante: o tema mobilidade humana precisa estar entre os debates e aprendizado na escola, pois faz parte da cidade de São Paulo as migrações. Então, como assim a mobilidade humana? Mobilidade no sentido de se mover, né? As pessoas vivem em constantes mudanças. Ora ela nasceu, vamos supor, lá no Amazonas, de repente ela se mudou para o Pernambuco, do Pernambuco ela veio para Brasília, de Brasília ela veio para São Paulo. Claro que eu dei uma exagerada, mas também não é impossível. Então existe essa mobilidade humana. E isso precisa fazer parte dos debates dentro das escolas, não somente com os profissionais da educação, mas também de fora, de chamar mesmo as pessoas para participar. Outro passo importante: história e manifestações artísticas dos estados e países. Então, como eu já falei aqui em algum momento, a gente precisa, quando a gente olha para a nacionalidade do aluno, a gente acaba conhecendo qual é a história, algumas das manifestações artísticas, seja arte, música, dança, enfim, manifestações artísticas, e isso precisa ser trazido para dentro da escola, tá? Para que não se prevaleça somente o que é nosso. Vou dar um exemplo muito claro sobre isso. Por exemplo, nesse mês de agosto, as escolas costumam comemorar a data do folclore, que faz parte da cultura brasileira, 22 de agosto, não é mesmo? E eu precisei trabalhar isso em sala de aula e de forma bem resumida eu pensei o seguinte: bom, eu tenho os alunos bolivianos, perguntei se conheciam o folclore brasileiro e uma não conhecia. Então a gente fez uma troca, né? Traríamos e apresentaríamos para ela o folclore brasileiro, em contrapartida ela precisaria trazer para nós algo que fosse da cultura dela, da Bolívia, para a gente trocar, e não só ela conhecer um pouco de nós, mas nós conhecermos um pouco dela. E foi tão legal, porque assim, ela ficou toda feliz, sabe? Ela soltou um sorrisão, ficou vermelhinha, foi uma graça. Terceiro aninho, hein? O currículo nos dá bastante toques interessantes, porque assim, infelizmente a gente não tá preparado para receber alunos que falam outras línguas. Francês, espanhol, inglês,
sei lá, tem umas línguas específicas deles, que eu esqueci o nome agora, enfim. A gente não sabe, a gente não está preparado para isso. E aí a gente acaba cometendo o pequeno erro de falar assim para os pais: tentem falar mais a língua portuguesa em casa, precisa treinar, precisa não sei o quê. E o currículo nos orienta de que isso não é interessante. Por quê? Porque a língua, ela traz aquele sentimento de pertencimento, te lembra onde é a tua casa, entende? Imagina você em um outro país, sei lá, escolhe qualquer país aí, se veja nesse país e se veja você não podendo mais falar a língua portuguesa. Seria muito estranho, né? Porque você pertence ao Brasil, que fala a língua portuguesa, e de certa forma a língua ela te lembra de onde é a sua casa. E a mesma coisa acontece com as pessoas que vêm de outros países. Primeiro que a gente já conversou sobre a questão de a gente não sabe por quais motivos essas pessoas vêm, deixam os seus países e vêm para o Brasil, mas a gente sabe que é a pátria deles. Então eles não querem de uma hora para outra deixar de pensar ou deixar de lembrar da história deles. Isso acontece com a língua. E eu percebi isso com alguns alunos bolivianos pelo seguinte: conversando com uma mãe, eu perguntei: o seu filho ele é boliviano ou ele é brasileiro? Não, ele é brasileiro. Eu falei: tá, porque ele fala bem espanhol, né? Tem um sotaque bem carregado na língua portuguesa. Ela, e o menino já tem 8 anos. Ela: não, é porque em casa a gente só fala espanhol. Mas é claro, primeiro que a língua dela ela quer passar adiante, não é mesmo? A língua dela, a origem dela para o filho dela. E aí acaba que ele tem essa questão do bilinguismo e fala o espanhol e o português. E a gente não pode querer que a família passe de uma hora para outra a deixar de lado a própria língua para falar só a língua portuguesa, até porque eles têm dificuldades inicialmente, como qualquer outra pessoa teria, como nós teríamos se fôssemos para outro país. E no mais também a gente não pode esquecer o seguinte: questão do bilinguismo deve ser muito dificultoso, porque a verdade é o seguinte: são duas línguas, são dois modos de escrever, são dois modos de ler, são duas vidas completamente diferentes. Isso, para a cabeça de uma criança, inicialmente, deve dar um nozinho ali, deve ser uma confusão, né? Prova disso também, olha, eu dando vários exemplos. Da minha aluninha, como ela está no 3º ano, ela ainda está em fase de desenvolvimento, ela já lê, já escreve, mas muitas das palavras que ela escreve ou que ela lê, ela traz a pronúncia em espanhol ou ela mescla as duas línguas, sabe? Porque dentro da cabecinha dela ainda não está separado, para ela é uma coisa só ainda, português e espanhol, quando na verdade são línguas diferentes. Recentemente a gente tem visto que começamos a receber uma demanda um pouco maior de imigrantes aqui no nosso país. A questão dos haitianos, por exemplo, porque tem a questão que já foi falada no primeiro capítulo do Haiti, e do visto cedido por questões humanitárias e tantos outros países. E aí, desde 2017, existe aqui em São Paulo projetos para atender e tentar possibilitar e deixar um pouco mais fácil a aprendizagem da língua portuguesa. E um desses projetos se chama Portas Abertas, Português para Imigrantes, que é uma parceria intersetorial, tá? Então, nós falamos sobre isso também no primeiro capítulo, que os setores educação, cultura, diversidade precisam caminhar juntos para pensar no atendimento para essa população também. Então, é uma parceria intersetorial entre a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, tá? Acontece, tem algumas fotos no currículo, inclusive, falando sobre isso, sobre esse projeto tão importante de atendimento a um grupo de imigrantes para se aprender a língua portuguesa. E é um grupo de imigrantes adultos já, que tem até mais uma perspectiva assim para ajudá-los na questão do trabalho, né, da área profissional. E ainda dentro desse viés da educação, a gente relembra aquela questão da tríade educacional, que é uma educação com equidade, uma educação integral, uma educação inclusiva. Então, as escolas, elas precisam ter os seus espaços de acolhida pautadas nessa tríade.
E para se chegar a esse objetivo, existem algumas ações muito simples que as escolas elas podem adotar a título de sugestões, claro, a partir do currículo, mas assim, são sugestões que a gente entende que devem ser seguidas, porque se é para facilitar ambos os lados, por que não seguir, né? Então são 3 ações aí. A primeira ação, olha só que simples, tradução de placas em diferentes línguas. Então, na nossa escola sempre tem placas, né, de informações, banheiro, cozinha, sala não sei do que, sala não sei do que. Essas plaquinhas, elas precisam estar traduzidas para as outras línguas também. Não significa que tem que ter lá, por exemplo, 10 línguas. Não, porque primeiro, cada escola tem um público específico. Por exemplo, aqui na DRE da Penha, que é a região que eu estou, eu percebi que, e essa informação está no currículo, tá, Pro? Existe 3 concentrações: Haiti, Angola e bolivianos. Então são 3 línguas desses 3 povos. Os 3 falam a mesma língua ou 2 falam a mesma língua e o outro não. Então assim, no máximo teria que ser apenas mais 3 línguas para fazer de plaquinhas. Não seria um exagero. E isso já traria um certo conforto para aqueles que não sabem nada da língua portuguesa. Segundo, ferramentas para comunicação, ferramentas alternativas que eu digo, né? Eu já vi, por exemplo, galera usar muito o Google. Migrantes que falam francês, imagina, merci beaucoup. Adoraria falar francês, mas eu não sei. E ali na hora a gente precisa conversar, quem que nos ajuda? Nosso melhor amigo, Google. Então joga ali no tradutor, bem ou mal, uma coisinha ou outra, o básico a gente vai conseguir. O que a gente pode usar também é, por exemplo, imagens, fotografias, né, gestos. E aí a gente vai dando um jeito e vai vendo como que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa, esse imigrante, esse estudante. E por fim, a terceira ação simples, que é incluir na biblioteca e nas aulas de literatura materiais de diferentes origens e línguas. Poxa, Lina, mas isso faria o que de diferença? Bom, primeiro, se eu fosse, sei lá, para o Canadá, que é o país que eu amo, se eu fosse para o Canadá, morar lá e estudar em uma escola, numa faculdade, eu ficaria assim, não desconfortável, mas talvez um pouco chateada por não ter nada da minha pátria, da minha história, para que os outros pudessem ver e saber e conhecer. A mesma coisa para os alunos aqui nas nossas escolas. Você chega na biblioteca, você tem livros de português, de autores brasileiros, quando na verdade a gente pode ter também livros de autores consagrados em outros países, ou falando sobre esses países, em outras línguas, inclusive, tá? Não significa que a gente tenha que ler. Se eu não sei a língua, eu vou ler. Não, você não vai ler, porque você não sabe. Mas teu aluno sabe. De repente seja interesse para o outro aluno brasileiro também, entende? Então, a gente acaba ajudando aí de várias maneiras. E a partir disso, o currículo nos traz 2 exemplos de histórias que deram muito certo com migrantes, tá? Primeira escola, primeiro sucesso que é constatado no currículo é na MF Dom Henrique Infante, com alunas árabes. Olha só que loucura, Pro. Eles receberam 2 alunas árabes e a gente tá falando de árabe. Quem sabe falar árabe, levanta a mão. Ninguém. Mas eles ainda deram sorte porque na escola tinha uma professora que meio que falava o árabe, então ela conseguia talvez conversar um pouquinho com as alunas, mas também ela não conseguia fazer muito. Porque primeiro ela não podia estar na escola o tempo todo e ela não podia ficar acompanhando as alunas. Na verdade, se fala de 3 alunas, 2 do Fundamental 1 e uma já no ensino médio. E assim, elas foram inclusas na escola e o diretor, ele se preocupou de fato mesmo com essa questão, foi atrás de saber das alunas, esteve inclusive na casa dessas alunas e eles começaram a perceber como é que eles podiam ajudar. E assim, eles foram tão receptivos e abertos que com 2 meses as meninas elas já estavam se comunicando um pouco mais em português e com 6 meses elas já falavam fluentemente o português.
Por quê? Porque acabaram que tiveram ajuda. A que teve mais problema foi a adolescente, mas ainda assim teve ajuda, inclusive, de colegas, né? São os seus pares ali, a mesma idade. Alunos que falavam inglês, assim como a professora de inglês, fez essa mediação. Embora a língua materna dela fosse o árabe, mas ela falava também o inglês. E aqui no Brasil não é tão difícil de se ter o inglês. Então eles usaram a língua inglesa como mediação para se chegar à língua portuguesa. E eles tiveram sucesso, tá? Outra escola também que teve sucesso foi a MF 19 de novembro, com um aluno boliviano. Toda a ajuda dele foi por meio dos colegas mesmo, os coleguinhas. Um colega, sabe aquela empatia que se bate? Você olha para a pessoa e você fala, nossa, gostei dela, quero ser amiga. Foi isso que aconteceu, ele teve muita sorte. Um menino brasileiro se sentiu à vontade para ser amigo, e aí esse amigo foi ajudando e ele não teve muitos problemas com a língua portuguesa. No mais, o que é legal de falar? Que nessa escola MF 19 de novembro, algumas ações bastante interessantes eram feitas, como por exemplo, a possibilidade de poder usar a língua. O aluno ele podia falar o espanhol, mesmo que os professores não entendessem ou alguns colegas não entendessem, mas se ele se sentisse à vontade e quisesse em algum momento usar o espanhol, se fosse possível, ele poderia usar a língua dele. E isso traz um conforto, um sentimento de pertencimento e de mais à vontade para o aluno também, né? Então ele começa a se sentir um pouco mais, começa a se abrir mais para aquele processo, para aquele desenvolvimento que ele está passando. E uma coisa que a gente não pode esquecer, para a gente conseguir se comunicar com estudantes migrantes, a gente volta lá numa questão que é muito pautada no currículo da educação infantil, escuta ativa. A gente precisa ter uma escuta ativa com esses alunos e muitas das vezes o silêncio ele pode nos dizer muito, tá? Então a gente para escutar esse aluno, e quando eu falo escutar, é importante a gente entender que não é escutar só a habilidade de escutar, mas é escutar assim, o que ele quer dizer de fato, o que ele está sentindo, como que ele está neste momento, como que ele prefere que seja essa caminhada dele, porque é ruim para nós, mas certamente para ele é muito pior. Quando eu falo ele, eu falo estudante, tá, Pro? Certamente para ele é muito pior. Imagina que coisa desconfortável que não deve ser. Deve ser uma coisa terrível. E deve ser uma coisa muito difícil. E o currículo fala também o seguinte, é importante essa questão da escutativa pelo seguinte, algumas vezes a gente pode incorrer no erro de achar que alguma criança tenha alguma deficiência. Como é o caso já que aconteceu na escola que eu estou, tem um aluno lá, eu de fato não sei dizer se ele é angolano, haitiano, nigeriano, não sei te dizer para você ver, Pro. Mas o que eu sei é o seguinte, eu estive com ele pelo menos umas 2 vezes, tentei conversar com ele e ele olhava para mim, ele tentava me responder, mas assim, eu percebia que ele não estava me entendendo e normalmente ele repetia. E até que chegou um dia que eu fiquei sabendo que professoras estavam falando que esse menino tinha alguma deficiência. Eu coloquei a minha opinião de que eu não achava que ele tivesse alguma deficiência, que na verdade a única deficiência de fato que ele tinha ali era da língua portuguesa, nada mais do que isso. Porque ele só estava se sentindo um peixe fora d'água, sabe? Sem saber. Ele só tinha a língua dele para se comunicar, nós não sabíamos, não entendia e ele também não nos entendia, então ficou muito difícil. Então talvez se nós tivéssemos feito desde o começo lá o processo de saber de onde ele veio, qual a língua que ele usa, talvez isso tivesse facilitado de alguma forma. E aí pensando nessa questão de pegar informações iniciais do aluno, o currículo ele fala o seguinte, a unidade educacional deve promover espaços de convivência, tanto espaços de convivência coletivo quanto no individual, tá? Para conhecer os familiares, para atendê-los, para
tirar dúvidas, para receber sugestões e para tratar de várias questões, né? E é assim, é um acolhimento com a família, não é um acolhimento para a família. E é importante a gente se atentar aí nessa questão das preposições, com e para. Porque quando a gente fala para a família, somos nós fazendo algo e entregando para eles. Eles não tiveram a participação. Agora, quando a gente fala acolhimento com a família, a gente está desenvolvendo um acolhimento juntamente com eles, escutando e falando, como que é melhor para você? Qual é a sua língua? Assim tá bom? Assim é compreensível? Quais caminhos a gente pode utilizar para ajudar a sua criança, para ajudar, certo? Você entende? É isso. Também é direito da escola, segundo a portaria 6.837 de 2014, que a Secretaria Municipal de Educação deve orientar sobre a garantia dos direitos no Brasil. Então, cada escola deve encontrar qual o melhor caminho, qual o melhor jeito de passar essas informações para os migrantes que ali existem, tá bom? E quais as maneiras que a escola pode fazer para que isso aconteça? Primeiro, procurar parceiros, pessoas que possam ir até a escola, trabalhar, ajudar a entregar algum serviço. Lembrando que essa rede de parceria ela não pode ter um viés financeiro, né? Que as pessoas que estiverem ali dentro estejam porque se preocupam de fato com a causa e quer de alguma forma contribuir. Então, é para isso que então a escola precisa pensar nessa questão, tá? De procurar parceiros. Parceiros, por exemplo, podem ser estagiários. A escola pode entrar em contato com faculdades, universidades e solicitar estagiários para que essas pessoas possam desenvolver algum projeto, algum trabalho juntamente com a escola. Isso já ajuda muito. Até porque a gente tem que ser realista. A escola, ela não tem braço suficiente para atender tantas demandas, tantas questões. Então, tem de lançar mão mesmo de uma rede de apoio. Retomando a questão da tríade lá, e um dos pontos da tríade é a equidade, a escola ela deve trabalhar dentro da equidade. Quando falo equidade, é dando atenção para os mais vulneráveis. Tá? Vulneráveis em todos os aspectos que você imaginar aí. E a gente não pode esquecer que são direitos universais o acesso à educação e à saúde. E por que é importante falar sobre isso? Direito universal. Porque eu já ouvi, e possivelmente você já ouviu, se não ouviu, vai ouvir em algum momento, pessoas falando, eu não sei o que esse povo tá fazendo aqui. Vem tomar o que é nosso, vem usar os nossos serviços públicos, vem pegar o nosso dinheiro. Porque inicialmente falta um pouco mesmo de conhecimento. É ignorância no sentido de não saber, né? Mas não importa em qual lugar essas pessoas estejam, elas têm um direito, porque é universal, direito ao acesso à educação e à saúde. Então ela não tá pegando nada que é nosso. Até porque quando ela vem para o Brasil, ela precisa trabalhar para pagar contas, ela precisa trabalhar porque ela precisa pagar impostos. Então ela está tendo a mesma vida que a gente. De um jeito ou de outro ela está pagando por aquilo que ela está recebendo. Para já seguir para a reta final, é importante falar sobre a educação especial, né? Porque não é porque é migrante que não vai ter aí a educação especial incluída, tá bom? Então, deve-se olhar para a educação especial dos migrantes e quais são e como que isso acontece. Como o que já acontece aqui no Brasil. Nós temos o quê? Cefaz, salas de recursos multifuncionais, nós temos o atendimento professores de atendimento educacional especializado, nós temos as EMEBs, são todos esses recursos disponibilizados para a educação especial brasileira, que é estendida aos migrantes, porque quando eles estão no Brasil, eles passam a fazer parte do Brasil. Então, todos os serviços, como nós já vimos, existe aí a legislação que afirma isso, eles têm acesso a todos os serviços e não seria diferente com a educação especial. Cabe à Secretaria Municipal e aos servidores geral, né,
desburocratizar, olha que palavra, desburocratizar os procedimentos e adaptações e flexibilizar a documentação exigida e compatibilizar o conhecimento dos estudantes. Então, primeiro, desburocratizar os procedimentos e adaptações, cabe aqui lembrar da questão dos migrantes indocumentados. Se chegar um migrante indocumentado na escola, a escola não pode jamais se negar a fazer a matrícula dessa criança. Ela vai fazer a matrícula e depois vai encaminhar para a Secretaria Municipal, e aí a Secretaria Municipal vai dar um jeito de resolver essa questão, mas é direito garantido a educação para essas crianças, tá? Depois, flexibilizar a documentação, questão dos indocumentados ou algum outro documento, e compatibilizar o conhecimento dos estudantes. Alguns estudantes chegam aqui já com documentação mostrando qual a série que estudou no seu país, e aí fica muito mais fácil de inseri-lo numa nova série aqui no Brasil. Mas alguns, principalmente esses que são indocumentados, não tem nenhum documento que prove que estava no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Então, a escola tem por obrigação fazer um pequeno teste, e aí vai decidir como que isso é feito, para tentar encontrar qual que é a melhor lugar, onde é que o aluno se encaixa ali. Isso é compatibilizar o conhecimento do estudante. A única parte mais fácil, acredito eu, seja lá na educação infantil, o SEI ou o EMEI, que aí não precisa fazer teste nenhum, é só conversar com os pais. Os pais falarão em qual série, em qual ciclo, nível ali a criança vai se encaixar. Uma coisa que eu achei bastante interessante no currículo é o seguinte: o acolhimento, como a gente já falou, começa ainda no momento da matrícula, né? Primeiro momento que o migrante chega na escola. E o currículo, ele nos dá algumas opções de formulários, que esses formulários, eles podem ser escritos em inglês. Então, por exemplo, aí você fala, mas Dalila, mas a secretária, a ATE, será que ela fala inglês? E se ela não souber falar inglês? Foi a primeira coisa que eu pensei. Mas o que acontece é o seguinte: a ATE, a secretária, ela vai ficar com o formulário em português e vai entregar o mesmo formulário, só que em inglês, para a pessoa. Vamos pensar que é em inglês, tá? Mas poderia ser em espanhol também. E aí ela vai falando para a pessoa que está ali, para a mãe, para a responsável, apontando a questão que ela está, porque aí a pessoa vai ler na própria língua. Então ela vai saber de fato quais são as informações e vai dando as informações para até a secretária, que vai ticando, colocando ali no formulário em português. Então vai acabar que no final ambas vão conseguir se fazer entender e as informações serão muito mais precisas, muito mais relevantes. Para facilitar também esse processo do migrante dentro da escola, a unidade educacional pode pensar o seguinte: em entregar, fazer cartões que tenham já as principais perguntas e respostas, para já ficar mais fácil. Isso também pensando na língua, não precisa ser necessariamente em português, pode ser na língua dele ou nas duas línguas. Enfim, a escola pensa um caminho, porque cada escola é uma escola. Como nós já vimos, cada escola tem um público específico, então também não dá para ter uma receita de bolo perfeita, porque isso seria inviável. Concorda comigo, Pro? Ações como, por exemplo, fazer traduções de bilhetes para mandar na agenda das crianças, agendamento de conversas com a coordenação pedagógica. Nesse momento, eu acredito que seja... Eu acredito não, né? O currículo fala que é muito importante a participação da coordenação pedagógica, tá? Fazendo essa ponte, obtendo informações, porque querendo ou não, o dia a dia, a rotina do professor que está em sala de aula é um pouco mais corrida mesmo. Então não tem como parar para conversar com os pais. Então fica a cargo da CP, da coordenação pedagógica. E por fim, este segundo capítulo, ele é finalizado com uma sugestão de atividade, né? Assim como o primeiro. E essa atividade, ela perpassa por um vídeo bastante interessante. Nesse vídeo, a gente encontra aí uma mesma história, se não me falha a memória, alguma coisa assim, com várias nuances da língua portuguesa, né? Variações linguísticas, para mostrar
para os alunos e até para a professora, se for numa reunião pedagógica, numa GEIF, que existe variações linguísticas e que mesmo que seja ainda assim a língua portuguesa, talvez algumas coisas sejam complicadas de entender também. Não é? Algumas expressões idiomáticas que sejam lá do Nordeste, do Norte, que talvez nós simplesmente desconhecemos. Então, a atividade passa por este vídeo e depois logo em seguida é feita uma cruzadinha utilizando justamente essas expressões trazidas de outros lugares. Eu achei bastante interessante. É isso, Pro. A nossa aula vai finalizando por aqui. Eu espero ter contribuído de alguma maneira. Hoje eu falei pra caramba. Vou disponibilizar para você o resumo, tá bom? Qualquer coisa, estamos aí. Deixe as suas dúvidas nos comentários aqui ou lá no grupo do WhatsApp também, o que for melhor. Conversaremos na sexta-feira, beleza, Pro? Eu espero te encontrar no próximo vídeo. Um bom estudo. Beijo. Tchau!